Boa noite, bem-vindas. Valquíria, Tamara, será que é Berta? É isso? Antônio, André, Flaviane, Amanda, vamos chegando para esse bate-papo. Marici, Jussara, acho que é João, é o João. Boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre se priorizar não é egoísmo, será que não é? João, agora eu lembrei de você quando eu vi a camiseta ali, ó, corredor, grande João. Ju, boa noite, delícia ter vocês por aqui. Pessoas que estão me acompanhando aí direto, que já me deixam com o coração bem mais tranquilo. E hoje me deu uma ansiedade, não sei se é o tema, não sei exatamente porquê, mas hoje foi diferente. Vamos ver o que vai rolar aqui. Boa noite, Kellen também, Denise, bem-vindas. Então hoje o nosso tema é um tema muito interessante, que gera muitas interpretações, distorções, e a gente tem que cuidar muito com o caminho do meio, do que é esse se priorizar não é egoísmo. Claudinha, boa noite. Então, é um tema que me traz muitos aprendizados sempre que eu monto aqui o roteiro, que eu preparo algo para trazer para vocês, mesmo que com a mesma temática, que é se priorizar não é egoísmo, que tem sido o meu propósito de trabalho, principalmente aqui no Instagram, né, divulgando o trabalho para mulheres que querem encontrar esse lugar de prioridade, de saber dizer não, saber se posicionar sem sentir culpa, saber comunicar os seus limites sem ter que impor algo, ou sem ter que desrespeitar o limite dos outros. Então esse é o lugar do se priorizar não é egoísmo. Não é algo extremo, não é algo que vem para afastar. Primeiro ele vem para aproximar. Eu comigo mesma, eu das minhas necessidades, para reencontrar essa essência. Depois ele vem com essa força para que eu possa comunicar às pessoas que convivem comigo. Então é uma delícia falar desse tema por isso tudo. E eu tenho vivido muitas situações, né? Quanto mais a gente trabalha com isso, mais vão chegando clientes e demandas dentro do consultório, né, de mulheres em sofrimento, por não saberem se priorizar. E o que é o sofrimento? Ele vai se demonstrando de várias maneiras, através de relações não saudáveis, relações tóxicas, relações abusivas. Eu vou mantendo, porque tem um perfil de dependência emocional muitas vezes ligado a essa dificuldade de se priorizar. Não é regra, mas é comum a gente ver isso. Boa noite para todo mundo que está chegando. O nosso tema hoje é super interessante, se priorizar não é egoísmo. E eu estou falando um pouquinho de por que eu escolhi novamente esse tema, que também é o tema do evento ao vivo que eu vou fazer de 8 a 10 de agosto. Então, estou falando do sofrimento que muitas vezes as mulheres trazem em relação a essa dificuldade de se priorizar, essa dificuldade de comunicar os seus limites, o quanto isso muitas vezes está relacionado a algumas relações de dependência emocional que geram relações abusivas, relações tóxicas, o quanto as mulheres chegam aqui fragilizadas, sem saber direito o que realmente está certo. Elas começam, né, a gente começa a duvidar da nossa capacidade de decidir as coisas, de entender as nossas necessidades. A gente começa a ficar em dúvida sobre, será que é isso mesmo que eu quero? E às vezes o que o outro diz sobre mim tem mais peso, mais força do que aquilo que eu sinto, porque eu estou muito desconectada de mim, porque eu não sei mais priorizar as minhas questões. E priorizar a minha essência, aquilo que são as minhas necessidades, não tem a ver com eu ser egoísta, com eu ser fria, com eu ser grossa, com eu ser uma pessoa que se afasta das outras. Isso eu vou reforçar sempre. E quem já conhece o meu trabalho, quem já utilizou do meu trabalho, e quem faz um processo de psicoterapia comigo sabe disso, que a ideia é que, em conjunto,
eu possa colocar as minhas prioridades, as minhas questões em evidência com tanto respeito quanto eu respeito as questões do outro. É sobre tudo isso que a gente trata quando fala de se priorizar não é egoísmo. E eu estava falando para vocês sobre os desdobramentos de eu ter uma vida vivida sem me priorizar. Isso causa as relações de dependência, isso causa um esgotamento físico e emocional em um determinado ponto da nossa vida, crises de ansiedade, quadros de depressão. Então, a partir disso, muitos desdobramentos acontecem. Quadros de psicossomatização, onde o nosso emocional está fragilizado, nosso hormônio do estresse está aumentado, com isso a nossa imunidade baixa e a gente começa a ter com recorrência muitos sintomas ou pegamos muitos vírus, o corpo fica mais exposto, mais aberto, a nossa imunidade baixa e eu acabo ficando doente em função do meu emocional não estar fortalecido. Se até aqui o que eu estou falando está fazendo sentido para vocês, coloquem um joinha para mim. Boa noite para todos que estão chegando, sejam bem-vindos. Nosso tema hoje é tratar sobre se priorizar não é egoísmo. E eu sou a Flávia Zagroba e fico muito alegre em poder falar de novo desse tema. Para quem está me acompanhando no raciocínio, dá um joinha aí para mim, me diz se está fazendo sentido. Ah, Maria Eduarda, ótimo. Que bom que você está aqui, faz muito sentido, ótimo. Paula, beijo também para você. Paulinha, oh, que beleza. Joia, Marici. Então, me sinalizem aqui, coloquem perguntas, vamos trocando uma ideia. A ideia é trazer o que eu preparei para vocês, mas também ter essa troca, ter essa condução compartilhada. Flávia, Leal, ok. Ju, boa noite, cunhada. Obrigada, ótimo. Berta, Drica, boa noite. Então, dando continuidade, a gente está vendo que tem muitos desdobramentos de quando eu não sei me priorizar. E aprender a me priorizar não me coloca num lugar de grosseria, num lugar de frieza e nem num lugar de egoísmo, embora a gente confunda muito isso. Numa outra live que eu falei sobre esse mesmo tema, que está gravada aqui no perfil, eu entrei um pouco mais nessas questões do que é ser egoísta, do que é ser egocêntrico, do que é ser aquela pessoa que olha só para as suas necessidades. E que, inclusive, essa pessoa não é a que se preocupa se está sendo fria, se está sendo pouco empática. Quem realmente tem um perfil egoísta, egocêntrico, não está preocupado. Então, quando você se preocupa, vou ligar o ar um pouquinho que esquentou. Quando você se preocupa, isso já é um ótimo indício de que você está falando de um lugar de alguém que se preocupa com o outro, que se sensibiliza com o outro. Agora é a gente encontrar esse ajuste, que esse mesmo respeito que eu forneço, que eu acolho, o que é do outro, eu acolha a mim mesma. Daniela Gomes, a minha vizinha de infância, filha da Jaira, como é que tu tá? Bem-vinda. Fátima, boa noite. Então é sobre tudo isso que a gente está falando e por isso eu trago esse tema. Porque esse também é o tema da minha história, né, gente? Vamos ser sinceros. Eu tenho falado muito dessas questões, não só do lugar da profissional que trabalha com comportamento, da psicóloga que escolheu o tema X para desenvolver mais o assunto. Não. Tem isso como fundo, mas a principal figura é: eu estou ainda aprendendo a me priorizar. E como a maioria de vocês que já acompanham meu trabalho sabe, nos últimos 4 anos isso vem sendo mais evidenciado. Eu venho me dando mais espaço, a minha vida ficou muito mais leve. E por isso eu trago essa temática como algo que eu quero que outras pessoas se beneficiem disso, porque é possível. Eu vivia muito mais voltada para a priorização das necessidades das outras pessoas. E eu me perdi de mim. Hoje eu já me encontrei, mas ainda é um esforço. Para algumas pessoas que estão aqui, volta e meia me perguntam: Flávia, mas tive uma recaída. Fui lá e não consegui dizer não. Essa semana tá difícil para eu me priorizar, para eu colocar as minhas coisas em prática. Será que isso é normal? Quantas vezes eu respondo directs, respondo algumas caixinhas de pessoas que ficam:
agoniados porque daí tem medo de voltar tudo. E eu quero dar uma boa notícia para vocês. Depois que a gente faz a caminhada de ida e conhece a leveza, dificilmente a gente volta para o mesmo ponto de partida, aquele lá de trás. E os picos e vales fazem parte do caminho. Volta e meia eu também me pergunto, volta e meia eu também me pego fazendo o movimento de não me consultar antes de dizer um sim, de ultrapassar um limite meu que eu devia ter respeitado, de sentir no corpo. Eu tenho uma questão física, né? A minha pálpebra treme quando eu começo a ficar num movimento muito acelerado, que eu passo do meu limite físico e emocional. Às vezes é mais físico, quando o cansaço é mais de fazer muita coisa e não descansar o suficiente, mas às vezes é os dois. Eu não sei se vocês sabem, né? Algum gatilho que já sinaliza assim, opa, tem alguma coisa que está saindo fora do lugar. A minha pálpebra treme. Alguém mais aqui tem esse tipo de sintoma ou algum outro que queira compartilhar? E aí eu me pego o quê? Tendo que parar, porque o corpo disse alguma coisa e aquilo vai me agoniando. Às vezes eu estou conversando com a pessoa que estou atendendo e aquela pálpebra tremendo. E aí eu preciso parar, me conectar e entender assim, o que é que eu estou fazendo? Aí eu dou 2 passinhos para trás, mas eu não volto lá para aquele ponto antigo. Eu já volto por um ponto mais possível de daqui a pouco eu caminhar de novo para frente. Então, para as pessoas que estão aqui, fiquem bem tranquilas quando vocês tiverem um momento de recaída, né? De repetir um comportamento que há muito tempo vocês estavam acostumadas. Isso faz parte do processo. Cada vez mais vai diminuir. E se alguém aqui já está nesse processo, vai poder também dar o seu depoimento dizendo, sim, eu já recaí muito mais. Hoje eu fico muito mais tempo conseguindo me escutar, me priorizar, fazer as coisas que eu quero, sem voltar na caminhada. Deixa eu ver alguns comentários aqui que tinham chego. O pessoal dizendo que sim, né, quando faz sentido. Penso que na maternidade isso deve ser ainda mais desafiador. Com certeza, Ju. Algumas fases também, né, de um trabalho novo, de um relacionamento novo, de uma situação nova de saúde ou de doença na família, melhor, de doença, né? Tudo isso que mexe, assim, que tira a gente daquela estabilidade, faz com que nós realmente ultrapassamos alguns limites, mesmo quando a gente já tem noção de até onde poderia ir. A Madu disse verdade, a Paula disse eu sinto dor de ouvido. Olha só quantas coisas a gente vivencia, né? E já tem noção que o nosso corpo comunica. A Jaque disse que a minha também, a Claudinha apontou o dedo que também, fico trêmula. Essa é uma queixa bem interessante, Flávia, minha xará. Porque às vezes, sabe, não sei se para você tá ligada a ansiedade, mas é bem comum escutar algumas pessoas me dizerem assim, Flávia, minha carne treme. E aí eu vou percebendo que eu tô ficando ansiosa ou que tem alguma coisa dali, daquela situação, daquele ambiente, daquele dia, daquela semana que eu não tô gostando. Então, essa sensação, né, de ficar trêmula, mas alguns relatam que a carne fica tremendo. Simara, eu também, a Ju, essas coisas... Essas são coisas que eu ainda estou aprendendo a identificar. Beleza, Ju, esse é o caminho. Também não identificava antes. Considerava só a falta de sono, tem que dormir, quando tremia. Hoje eu já vejo a extensão disso. Pretinha, Michele, bem-vindas. Valquíria, eu fico muito irritada quando sobrecarregada. Boa. Quando a gente começa a ficar muito irritada, alguém já vai sinalizar. O que tu tem? Mas tá difícil hoje, hein? O que aconteceu? Isso são sinais do que eu tô diferente do que é o meu normal. Normal não é a palavra mais bacana, né? Mas do que é o meu caminhar natural. Então eu preciso prestar atenção no que está acontecendo comigo. Flávia, minha filha tem suores nas mãos, sim. Suores nas mãos, suores em outras partes do corpo, que aumentam. Tem pessoas que ficam nervosas, né? E a região aqui da axila fica totalmente tomada. Então, fiquem atentos aos sinais de quando vocês não estão se priorizando. Então, se priorizar é muito mais amplo do que assim, não, então agora eu tenho que aprender a dizer não. Sim, isso faz parte. Mas antes disso, passa por um processo interno de eu aprender a dizer sim para mim e me entender. E aí eu vou entrar num primeiro item bem bacana do que eu já vivi.
a primeira coisa que eu precisei fazer para eu poder me priorizar era entender assim, da onde vem a minha necessidade de dizer sim para o outro, de não causar nenhum desconforto para essa pessoa que está comigo, de ter a necessidade ou achar que eu tenho que agradar essa outra pessoa. Da onde vem? Esse foi o primeiro passo que eu precisei dar. E percebam que isso é de dentro, é eu comigo. Primeiro eu preciso entender. E aí eu contei para vocês na live da semana passada que eu vim num momento não oportuno na família, né? Minha mãe já não planejava mais ter filhos, nem achava que engravidava mais. Então eu vivi uma dualidade por muito tempo. Que era o quê? A menina, porque eu tenho outros 2 irmãos, então eu sou a única filha. Então a menina que era mimada, que era a bonequinha, que era a Flavinha. E do outro lado, a criança que veio para incomodar no momento que já estava tudo tranquilo, que eu não tinha mais que me preocupar com uma criança, que eu não tinha mais que fazer determinadas coisas, que era para eu estar descansada. Então eu cresci. Lógico que a minha mãe tinha as complicações dela, emocionais, né, um quadro de depressão que já vinha de muitos anos, então ela oscilava. E eu, como filha, oscilei junto com isso. Será que eu agrado? Será que eu desagrado fazendo isso? Será que com isso eu vou ser aceita por ela e amada? Ou será que isso aqui vai gerar um desconforto? E aí eu fui aprendendo o quê? Que o amor que ela estava oferecendo, eu fui internalizando, né? Nem tudo foi assim, mas na cabeça da criança, sim, eu fui internalizando que eu precisava ser muito obediente e não incomodar. Então, o primeiro passo que eu precisei dar para priorizar a mim mesma e entender que eu não preciso agradar o outro o tempo todo foi entender de onde isso vinha. Vinha da necessidade de agradar a minha mãe e não correr o risco de perder o amor dela. Que quando nós somos crianças, isso é muito grandioso. A ameaça de não ser amado por um dos nossos pais, ou por aquele que cuida da gente, ela é desesperadora. E a gente faz coisas que dentro da visão sistêmica se chama o amor cego, né? A criança se submete a situações dentro do contexto e da possibilidade que ela tem cognitiva para se adequar e para ser amada. Faz sentido para vocês? Boa noite para quem está chegando, bem-vindos. O nosso tema é se priorizar não é egoísmo. E se faz sentido para vocês, me contem. Vocês já entendem? Lógico que vocês não precisam colocar aqui, mas alguns de vocês podem sinalizar assim, se vocês já entendem por que é difícil você se priorizar, qual é essa origem, da onde vem essa necessidade de agradar o outro ou de não desagradar o outro, de não lidar com emoções negativas. Me deixem saber se vocês conseguem. Boa noite, Thaís, Grace, Márcia, Fê. Me deixem saber se vocês conseguem já saber esse primeiro ponto. Flávia, eu já entendo. Flávia, eu desconfio de onde vem. Para mim é um ponto bem cego, Flávia, eu não sei. Sim, a Valquíria está dizendo que sabe muito, que entende de onde vem. Ótimo. Daniela. Ionara disse que sim também. Oi, Viviane, boa noite. Daniela, bem-vindos. Então, esse passo é super importante para eu poder ir dando os seguintes e conseguir me liberar dessa imposição que muitas vezes eu faço comigo. Sim, a Flávia também, a Marina, eu estou no caminho do entendimento. Ótimo. Aqui eu estou dando meu exemplo, nem sempre é vinculado só a pai e mãe. É muito comum estar vinculado à nossa história com pai e mãe, mas nem sempre. A Dani diz que desconfia, ótimo. Então, esse é um ponto crucial. Comecem a trabalhar. E eu sei que o que a gente vai provocando aqui na live, que são setas, não é um assunto tão aprofundado, já vai deixando em vocês algumas pulguinhas atrás da orelha. Então, isso é bárbaro, porque é a partir daí que eu também vou me questionando, vou me liberando e vou me desenvolvendo. Da necessidade de não incomodar. Então, somos primas, Valquíria. E o que eu fui entendendo? Que me posicionar e dizer o que eu queria era incômodo. Olha como eu fui distorcendo como criança. Hoje eu vejo. Mas até bem pouco tempo atrás eu não via assim. Eu agia ainda com o movimento da minha criança no mundo. Não posso me incomodar, tenho que servir. Hoje eu ainda postei, né, fiz uma postagem falando assim, quem ama, cuida. Foi assim que você aprendeu?
Quem viu o post de hoje e quem já ouviu muito essa frase e acaba se repetindo ou repetindo para outros, cobrando até isso de outras pessoas. Quem ama, cuida. Uma outra frase que uma cliente muito bacana me trouxe é que ela disse que ouvia, né, do pai sempre assim, semanalmente, às vezes diariamente. Quem não nasce para servir não serve para viver. Como é que eu cresço com uma frase dessa, ou sendo dito o tempo todo, quem ama cuida, e eu não vou cuidar do outro? Mas no post de hoje eu faço uma provocação. Quem viu a provocação que eu fiz? A Márcia está dizendo, como minha mãe é narcisista, fico com muito medo de ser igual, mas estou no caminho certo, com certeza. E pense assim, né, Márcia? É normal a gente ter medo, assim como a minha mãe teve, né, e tem depressão ainda, né, já tive depressão bipolar, tive bastante receio, né, de repetir alguns modelos, mas até esse próprio cuidado que a gente tem já faz com que a gente esteja nutrindo algo mais saudável. A gente não está tão cega quanto as nossas mães foram em relação aos seus problemas emocionais. A gente já tem um amigo meu que diz que a gente é uma versão atualizada, né, da área da psicologia, ele brinca, a gente já é uma versão atualizada. Que bom que eu não preciso repetir, que esse sacrifício ficou ali e que eu posso seguir adiante mais leve. Mesmo sabendo que tem um destino difícil com ela, mesmo sabendo que para ela o mundo emocional é muito mais complicado do que está sendo para mim. Mas ter receio, ter medo também é importante para que a gente invista mais no nosso autocuidado. Para que a gente realmente repita. Algumas coisas nós vamos repetir como filhas que somos de nossas mães, de nossos pais, e isso nem sempre é ruim. Mas outras coisas a gente, com a maturidade, com o autoconhecimento, vai podendo escolher. Ver se faz sentido para vocês. Para você, Márcia. Mas minha mãe sempre dizia que quieta não incomoda seu pai, senão ele vai se irritar. Perfeito. Fui muito protegida pelos meus pais e hoje faço isso com os meus filhos. Sofro hoje. Então observa. Esse é outro ponto muito legal. Quando nós estamos acostumadas a não nos priorizarmos, a gente ensina isso para os nossos filhos. Nem sempre falando, nem sempre repetindo a história que nós vivemos, mas fazendo. O nosso filho às vezes tem um padrão de mãe e de pai que busca tanta perfeição ou fazer tudo tão certo ou tá tão disponível para os outros que ele entende que esse é o correto. E muitas vezes ele se coloca nesse movimento na vida também. Já ficando pesado, já trazendo sacrifícios. Então, cuidar da gente, para quem está aqui e também é mãe ou também é pai, é tão importante para nós quanto para os filhos que estão nos tendo como exemplo. Lembrem sempre que a família é o primeiro treinamento que as crianças recebem de como se relacionar com o mundo. É conosco, pai e mãe, ou na configuração que se apresenta dentro da sua família, que eles aprendem, os filhos, a irem para o mundo conquistar suas coisas. Então, a tua preocupação faz muito sentido. Perceba bem como é que isso tudo se dá. E o que você pode já se ajudar, mesmo que a gente sofra no início, né? Hoje meu filho fez a primeira viagem de Uber dele. Então, foi muito bacana, porque são movimentos de autonomia emocional. Com um grau de segurança, mas com outro grau de insegurança junto, porque a gente corre sempre um risco quando dá um passo na nossa autonomia emocional. Mas para mãe, para pai, às vezes aquilo, né, é uma apreensão, até chegar, até dizer que tá tudo bem, que já foi, que já voltou. Mas é bom para o filho que se fortalece e diz, eu dei conta. Que às vezes foi o que a gente não teve. A gente não soube ser estimulado para dar conta, a gente soube ser estimulado para dizer sim para o outro, para dar conta da necessidade do outro. Faz sentido para vocês? Ainda dá tempo? Um tem 18, outra 23? Claro que dá! Agora já é um papo mais racional, né? Tu já vai falar com esse adulto, trazendo a tua experiência e dizendo, vocês podem fazer diferente, eu libero vocês para vocês serem diferentes. Mas daí essa liberação tem que vir do nosso coração também, né? Gente, talvez eu não consiga, né, ver todos os comentários, podem repetir aqui, mas eu vou seguir que nós já estamos quase 9 horas, mas o papo tá muito bom, né? Então, primeira questão, observem qual é a origem dessa necessidade de agradar o outro.
E não vou esquecer de falar para vocês que o quê? Esse também é o tema do evento gratuito que eu estou fazendo do dia 8 ao dia 10, que é um evento preparatório para depois abrir as inscrições da Mentoria Despertar, que trabalha justamente com essa transformação. Lá no link da bio tem lá na bio tem o link onde vocês vão entrar num grupo para poder receber os links das aulas e algum material adicional ali para que a gente possa conversar nesses 3 dias. Vai ser muito bacana, os temas estão muito legais e vai ser pelo YouTube. Outra coisa também diferente hoje é que essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, certo? Ela vai ser disponibilizada no canal do YouTube, que eu vou começar a trabalhar um pouco mais os temas lá. Então, a partir de amanhã eu aviso vocês aqui quando a live estiver lá, tá bom? Bingo, isso mesmo, sempre sim pro outro, é isso aí. O segundo ponto que nos ajuda a começar essa priorização de mim mesmo, que é tão importante quanto. Eu identifico na minha origem o que me fez precisar agradar o outro ou achar que só dessa forma eu consigo conquistar o amor do outro, manter o outro perto de mim ou agradar o outro. O segundo ponto é a gente suportar o peso das primeiras iniciativas que nós tivermos de dizer não. O que é isso? Com certeza, se eu abrir aqui para vocês trazerem exemplos, vão vir dos mais variados. Mas eu vou falar para vocês de um exemplo meu, de algo que eu já vivi, bem simples, que eu acredito que vocês vão se conectar com as suas histórias ou com os exemplos seus. A minha mãe hoje, ela tá acamada e há um tempo atrás nós fazíamos um revezamento para o final de semana. Hoje quem fica são cuidadoras, mas antes éramos nós filhos. E teve um final de semana que um irmão meu precisou trocar, né? Surgiu um compromisso no final de semana dele e ele pediu para que eu trocasse. Adivinhe, né? O meu desafio em dizer pela primeira vez para essa situação que eu não poderia. E por que eu não poderia? Porque eu tinha um evento já programado e era inclusive com as crianças e eu não queria deixá-las na mão. E eu fiquei entre aqueles dois, aquela balança, né? Mas e isso? E se eu trocar isso? E se eu fizer tal coisa? E se eu for até tal horário? Eu fiz 1000 planos e daqui a pouco eu me dei conta de que assim, não dá para ser esse final de semana eu trocar. E aí, o que eu quero trazer para vocês? Primeiro que a gente, quando tá nessa postura de não se priorizar, a gente sempre pensa que a gente tem que fazer o esforço sozinho. É difícil a gente ter repertório e pensar assim, eu vou dizer para ele, será que ele não fica no sábado, então eu fico no domingo, porque no sábado eu tenho evento? Será que ele não consegue trocar com meu outro irmão? Será que ele não consegue trocar o compromisso que convidaram ele? O que a gente pensa quando a gente não sabe se priorizar? Automaticamente a gente já pensa assim, como é que eu vou resolver essa situação para ele? Tô errada, gente. Quem tá aqui e acompanhando meu raciocínio, me diz se não é assim que vocês também sentiam, que talvez a partir de hoje não sintam mais, quando precisam dizer um primeiro não para uma situação diferente. Desse jeito a Jane tá dizendo, entre a cruz e a espada, a Valquíria, exatamente isso a Viviane. Verdade. Então não tô falando nada fora, né? Era assim que eu me sentia. Só que na maioria das vezes, até os 40 anos, que agora eu tô com 44, eu dizia assim, eu não suportava lidar com o fato de pensar que eu desagradei, que a pessoa teve que fazer sacrifícios, eu fazia o sacrifício. Às vezes ficava com raiva, às vezes me dizia assim, não, mas é assim mesmo, quem ama cuida. Eu faço, mas eu não espero nada em troca, mas daí no momento que eu precisava pedir algo, que é raro, porque daí a gente não sabe pedir também, a gente tem que dar conta de tudo, resolver tudo sozinha, quem sabe vem a retribuição e daí não vinha. Mas quem de fato tinha que colocar esse limite, né? Comunicar, eu gosto de falar do comunicar, porque quando a gente fala impor, já é uma questão assim rígida, né? Não, a gente comunica o limite, daí o outro vê como é que ele sabe lidar com aquilo. A gente não precisa brigar para se priorizar, a gente conversa. Se o outro brigar, talvez seja mais dele do que nosso. Então, estou me vendo, eu sou assim. Então, se faz sentido para vocês, bem assim, exatamente, é disso que eu falo quando eu digo que se priorizar não é egoísmo, porque não passa por um lugar de a gente ficar com falta de empatia, com
frieza em relação às coisas, com coração duro, de forma alguma. A gente só vai colocar esse mesmo tempero de cuidar, de acolher o outro para nós mesmos. Eu diria que com essas atitudes em que a gente se prioriza, nós cuidamos bem da filha dos nossos pais. Nós cuidamos bem do filho dos nossos pais, para os homens que também estão aqui. E o que é isso para quem é pai e mãe também que está aqui? Não é o maior desejo de todos nós que a gente veja o nosso filho bem? Qual é a maior angústia que a gente sente? Em vê-los de alguma maneira em sofrimento. Então, para que eu possa ver a minha mãe, o meu pai bem na sua alma, às vezes não é o que eles me dizem ou como eles expressam, talvez eles nem estejam mais aqui para me dizer isso, mas eu saber que eu fazendo isso por mim, eu também alegro o coração daqueles que me deram a vida. Então isso para mim é muito profundo, muito emocionante. Então o primeiro passo é identificar da onde vem essa minha dificuldade de priorizar, qual é a história que eu vivi, que me deixou nesse lugar de achar que eu preciso agradar a todos. Depois sustentar o peso, e sustentar o peso passa pelo quê? Não troquei aquele final de semana. Consegui relaxar no evento que eu fui? Não. Fiquei pensando o tempo todo se eu não tinha outra forma de trocar? Sim. Quem mais já viveu isso aqui? Que daí não fica inteiro, fica com a cabeça em outro lugar, o pensamento tá em outro, não fica presente ali, não aproveita, não tem aquele prazer. Mas daí a boa notícia que eu tenho para dizer para vocês é que isso também foi um treino. Sustentar aquele peso naquele dia, ver que eu suportava, ver que o meu irmão também deu outro jeito e que tudo se resolveu sem que eu precisasse fazer a solução acontecer, foi libertador. E cada vez hoje, mesmo quando essa balança me pega, porque como eu disse para vocês no início da live, ela pega, mesmo assim quando eu analiso e vejo, não, nesse momento eu não vou conseguir fazer essa concessão, já é muito mais leve, eu consigo estar inteira, eu consigo ficar bem, eu consigo saber que os outros dão conta deles, que eu não vou salvar ninguém, que eu preciso salvar a mim, que a principal pessoa que precisa se cuidar do quem ama cuida, sou eu dizendo para mim mesma, quem ama se cuida primeiro, para depois cuidar do outro. E qual que é o limite entre eu me cuidar, me ajudar e ajudar esse próximo? O limite em que eu consigo fazer isso por mim, sem me desrespeitar e também facilitar isso para o outro. Percebem a diferença de quando a gente faz o movimento compulsivo, muitas vezes, de agradar, de dizer sim para o outro sem dizer para nós? Percebem a diferença que isso faz? Quando eu consigo ponderar e dizer sim para mim, também sim para o outro, e quando eu tenho que dizer muitos nãos para mim, para dizer um sim para o outro, tem total diferença e reflexo na nossa vida e na nossa saúde. E por último, além de identificar na nossa origem, além de suportar dizer um não e ficar com angústia, com ansiedade, com um pensamento que não fica ali muito presente nos primeiros nãos que a gente dá. Às vezes a gente quer reparar, já quer voltar lá e dizer, não, deixa que eu faço. Não, vou cancelar o que eu tinha. Ainda não. Não faça isso. Se você estiver num momento em que tem uma decisão sua que te colocou nesse lugar de ansiedade ou de medo do que está por vir, calma. Dá um tempinho e olha para a força da outra pessoa de resolver também a situação. Minha mãe me chama de coração de pedra. Será, né, Valquíria? E será que ela fala isso de que lugar? De que lugar de dor dela? Do quanto isso pode ter muito mais a ver com a história dela do que com a tua, né? E dela. Então, mães que também não puderam ser amadas têm dificuldade de transbordar esse amor para nós. Eu vivi isso também. Cada um do seu jeito, cada história é muito particular, mas isso é bem real. Os pais mais difíceis são aqueles que têm muitas dores. Para muitos aqui isso pode ser irritante, porque vão pensar assim, nossa, mas tu não sabe o que eu vivi, tu não sabe a violência que eu sofri, o que já aconteceu dentro da minha família, não sei. E respeito de todo o coração, vejo isso com muita humildade e sei que tem dores que são muito profundas, feridas que levam uma vida toda e talvez não cicatrizem, mas consigam criar uma casquinha. Então, quem sou eu para dizer que a tua história não vai ser considerada na sua totalidade?
Mas eu sou alguém que posso te dizer que tenho muitas dores que estão em processo de cura. E posso te dizer também que quando a gente conhece um pouquinho mais da história do que fez nossos pais serem como são, isso traz um alívio, uma aceitação, não uma aceitação cega, mas uma aceitação de que tem coisas que nós não mudamos e que nós precisamos mudar da nossa vida em diante, não do que esteve aqui conosco atrás, no passado. A gente solta essas expectativas não realistas. Boa noite para todo mundo que está chegando. Eu estou falando sobre se priorizar não é egoísmo. Marici colocou, nossa, você fala exatamente como acontece os sentimentos envolvidos. Que bom trazer essa polêmica. Sim, porque é assim que a gente fica mesmo. Diferença grande, que bom, Valquíria. Pois me tornei a salvadora, mas graças a seus ensinamentos estou evoluindo. Gratidão, consigo... Ah, que lindeza. Flaviane, presente total isso aqui, né? É porque quando aquilo que eu posso passar para vocês, que fez sentido para mim, que trouxe uma vida com mais qualidade, chega até vocês e vai gerando, dentro da possibilidade de cada um, transformação, é o que mais faz eu me alegrar. Então, obrigada por compartilhar. E para a gente ir concluindo, eu resgato a minha autonomia emocional. Claro que resgatar a autonomia emocional é muito amplo, passa por muitas coisas, por eu não assumir mais as responsabilidades que não são minhas, por eu me priorizar com respeito, por eu entender a minha história, por eu deixar com os meus pais aquilo que é deles. Então tem uma série de ponto a ponto, né, para eu ir checando ali no checklist, ticando, para que eu possa conquistar essa autonomia. Mas o principal fator é eu decidir, assim, eu quero fazer diferente. Eu quero agora cuidar eu da minha criança sem esperar que ela seja cuidada ou que venha uma história diferente lá dos meus pais ou de outras relações que me feriram. Eu faço por mim agora aquilo que está faltando. E aí eu vou resgatando a minha autonomia emocional com esse sim para mim. Com esse sim para a minha vida e para os direitos que eu tenho como ser humano. Me priorizando também, fazendo bom uso das minhas escolhas, não só para outros, mas para mim também. Você não precisa perder sua essência, você não precisa deixar de contribuir com as pessoas que você ama, você não precisa dizer não para tudo, não precisa polarizar. Eu dizia muito sim, agora eu vou só dizer não. Não é necessário isso. Você tem um caminho do meio a partir do momento que se conhece e que resgata a sua autonomia. É muito possível a gente fazer isso de uma forma bem honrosa conosco e com o outro, sem a gente se agredir também. Tá fazendo sentido, gente? Deixa eu ver o que mais quero compartilhar com vocês. Nossa, já estamos aí quase no horário. Então a gente precisa só entender. Para que a gente possa se priorizar, vejam como é um processo profundo, que é esse o tema dos 3 dias de aula. Não esqueçam de ir lá na bio, entrar no link, se inscrever para as mulheres que quiserem participar dessa jornada de 3 dias, do dia 8 ao dia 10. Flávia, se eu não puder participar de todos, não tem problema. Vai ficar gravado lá no YouTube, até o momento da mentoria acontecer. Flávia, e se eu não participar da mentoria, não tem problema algum. Lá a gente vai falar sobre esses 3 passos, de fazer uma conexão de novo com a nossa origem. Isso também nos conecta mais com a nossa força e a gente consegue ir para o mundo se posicionando sem tanta culpa ou sustentando a responsabilidade das nossas escolhas, né? Porque a culpa é muito do mundo da criança e a responsabilidade é do mundo do nosso adulto. Então, esse é o resumo do que nós vimos hoje aqui, entender de onde vem a nossa necessidade de agradar o outro, conseguir sustentar os nossos nãos, mesmo quando é difícil, suportar um pouquinho para ver até onde vai e aprender a lidar com as nossas emoções negativas e adultecer, que é ir em busca dessa conquista de autonomia emocional, que é um processo, mas um processo lindo e transformador. E, de novo, é sobre tudo isso que o evento vai tratar. Não esqueçam, gratuito de 8 a 10 de agosto. E eu quero trazer uma frase para vocês para a gente fechar essa live de hoje. E esse é o momento que a gente chama do print, né? Que quando se vocês se conectarem com a frase que eu vou colocar, por favor, printem para deixar ela bem exposta em algum lugar do seu dia a dia, para que você não esqueça. Com certeza, Valquíria, Marici, Marina, vi várias pessoas que já estão lá no grupo para estar comigo no evento ao vivo. Deixa eu botar a frase aqui para vocês. Ai, a minha imagem ela ficou um pouquinho
maior. Deixa eu ver aqui, não vou conseguir melhorar isso agora, né? Ver se eu consigo mexer. Ah, eu consigo mexer na minha só. Mas eu vou ler para vocês, depois eu boto lá nos stories. Isso. Sermos nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Não, sermos nós mesmas. Peraí. Deixa eu ver aqui de novo. Isso. Sermos nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É esse o lugar. Clarissa é a autora, é a doutora que fez aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, né? Que tem vários contos trazendo essa reflexão do quanto a gente precisa trazer vida para nós de novo, trazer brilho, trazer entusiasmo. E sermos nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros. Entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que a gente se isole de nós mesmas. Essa é a proposta do se priorizar. O que é nos isolemos de muitos outros? O que isso significa? Significa que nem todo mundo, ou pelo menos nem todo mundo que estava interessado em ficar perto de nós como nós somos, fica. Ou às vezes se afasta por um tempo e depois volta. Mas mais importante do que isso, quando a gente acaba fazendo essa seleção, é que a gente saiba que quando eu priorizo demais só o que é do outro, eu me isolo de mim mesma. E aí eu adoeço. E aí eu perco saúde. Perco saúde física, perco saúde emocional, perco vida, perco brilho. Quantas vezes, assim, é lindo de ver, e talvez alguma de vocês aqui se conecte com isso que eu vou dizer. Vem várias imagens de mulheres bárbaras que já sentaram aqui comigo e que chegaram desnutridas emocionalmente, com olhar sem brilho, com nenhum tipo de maquiagem, sabe? Não porque a maquiagem tenha que estar, mas como uma demonstração de autocuidado, sem nenhum tipo de leveza, com um rosto, uma expressão, uma roupa, um corpo pesado, um corpo contraído, uma expressão que não expressava coisa boa. E com o tempo, com o processo delas, com o sim delas, para não se isolar mais de si mesma, isso floresce. Elas voltam a ter os gostos delas, elas voltam a vibrar, voltam a... até melhoram todas as questões em relação ao seu feminino, desde elas com elas mesmas no sentido de eu estou me gostando mais, até elas nas relações de amor que têm, nas relações familiares. Então não sei se alguém que está aqui já viveu isso e sabe do que eu estou falando, mas é nitidamente visível. Então, mulheres, sim, vocês podem e devem se priorizar. Esse movimento é um movimento lindo de respeito a tudo que te trouxe até aqui, mas também de respeitar quem eu sou. E isso ninguém vai poder fazer por nós. Somos nós mesmas que precisamos fazer isso. Ok? Eu estou assim desde a pandemia. Jane, então vamos olhar para você. Ou melhor, você já está olhando, né? Já li, muito maravilhoso esse livro, isso mesmo. Que frase poderosa. É mesmo, Marici. Jane, perfeito. Estela. Kátia tá aí. Boa noite, cunhada. Show, excelente, perfeito. Gente, show é ter tido vocês aqui me acompanhando nesse raciocínio todo. Vou fazer de novo o convite. Essa live não vai ficar gravada aqui, depois ela vai para o YouTube. Mas vou fazer o convite para vocês estarem comigo no evento de 8 a 10 de agosto. É um evento gratuito, são 3 dias em que nós vamos nos encontrar cada dia com um tema. Só entrar lá na bio, ir no link e participar do grupo do WhatsApp, que a gente vai passando todas as informações ali. E nós vamos trabalhar justamente 3 passos para que a gente possa se conectar com a nossa origem, com a nossa força e se posicionar sem culpa. Obrigada pela presença de todos vocês, por esse tempo. E eu quero reforçar que esse tempo que vocês deram aqui em respeito ao meu trabalho, ao que eu queria trazer, também é um tempo de respeito a vocês. É um tempo que vocês priorizam olhar para vocês. Tá bom? Gratidão. Um beijo.